Olá, Mais Saúde Band no ar. No programa de hoje vamos falar sobre os cuidados com a pele, o skincare. Tem também as canetinhas, os medicamentos anti-obesidade, todos os detalhes. E ainda sinais na pele que podem indicar doenças. Tudo isso e mais, agora no Mais Saúde Band. E o assunto aqui é skincare. Você tem cuidado com a sua pele? Mínimo cuidado? Para falar sobre esse assunto, já comigo aqui, a doutora Tássia Ferreira. Ela é dermatologista. Muito obrigada por aceitar o convite e tirar nossas dúvidas. Eu que agradeço estar aqui. Eu estou disponível para tirar todas as dúvidas. São várias. Para começar, o cuidado com a pele tem que iniciar a partir de quando? Eu digo idade, eu digo também a pessoa amanhece, já começa a cuidar da pele naquele momento. O que fazer? Hoje em dia, a prevenção é você começar o quanto antes. Então, o cuidado da pele vai desde a adolescência. Você tem que começar com, primeiramente, uma limpeza da pele adequada, porque a limpeza é para o seu tipo de pele. Então, eu falo muito isso para os meus pacientes. Você tem que ir para uma consulta para saber qual é o seu tipo de pele e começar uma limpeza adequada. O que é limpeza adequada? Isso, um sabonete próprio para a sua pele. Hoje em dia, a gente tem pele oleosa, pele seca, pele sensível. Então, a sua pele vai pedir uma limpeza adequada para ela. Indicação, então, Exatamente. Em relação a esse cuidado de identificação. Isso. Qual é o risco, então? Se eu começar a iniciar já de forma errada, comecei cedo, comecei lá com os 15, 16 Sim. anos, o que pode acontecer lá na frente? Se você tiver um tratamento inadequado para a sua pele, você pode ficar com a pele mais ressecada, pode ter uma pele com propensão para ter uma irritação. Então, é muito importante que você tenha um cuidado adequado para você não ter uma irritação da pele. O que é skincare, então? E skincare é o cuidado com a pele. Então, eu sempre falo isso para os pacientes. Você precisa de pelo menos 3 cuidados essenciais, que serve para qualquer pele. Uma boa limpeza para o seu tipo de pele. Isso vai dividir entre pele oleosa, pele seca, pele sensível. Uma boa hidratação, porque a pele... Mesmo pele oleosa? Exatamente. A pele oleosa, ela precisa de hidratação. Então, hoje a gente tem hidratante para pele oleosa e para pele sensível. Proteção, filtro solar, indispensável. Sempre? Sempre, qualquer Até idade. Quando é adolescente? Sim. Isso é muito importante. A gente tem que ver que a proteção na adolescência, ela previne o câncer de pele no futuro. Então é importante você já iniciar essa proteção da pele desde a adolescência. Agora a gente tem visto aí protetor solar com cor. Exatamente. Também para meninos? Como é que funciona? Sim. Hoje em dia, a gente tem filtro solar com cor de todas as cores. A gente tem uma diversidade no mercado dessas cores que vão se adaptar para cada tipo de pele. Então, como é que funciona em relação ao filtro solar com cor e sem cor? Qual é o melhor para usar? Eu sempre indico para os pacientes a regra dos 3 dedos. Você coloca filtro solar sem cor, 3 linhas aqui no seu dedo, e essa quantidade é para sua face, orelha e pescoço. 3 linhas aqui? Exatamente, no dedo. Você coloca 3 linhas aqui e essa é a quantidade que equivale a uma colher de chá. Sim. Para você passar no rosto, orelha e pescoço. Certo. E você vem com uma segunda camada para filtro solar com cor. Só mesmo para cobrir as manchinhas e fazer uma segunda camada que é essa proteção de cor. Agora, ele tem que renovar esse filtro solar? Sim. Tem aquela maquiagem também que a mulher passa a maquiagem, passa o dia inteiro com a maquiagem. E como é que fica a renovação do filtro? Isso. Hoje em dia, a gente tem 2 opções muito práticas para você reaplicar o seu filtro solar. Em pó compacto e em spray. Então, eu acho uma forma super prática de você se sentir protegida, estar protegida e também fácil de passar, né? É verdade. Pele madura, a partir... talvez 25 já começa, então, essa prevenção. Então, na verdade, às vezes até mais cedo ainda. Esses cuidados, para quem já inicia tarde, ainda vale?
Vale. Nunca é tarde para você iniciar o seu tratamento de pele. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Você ter um cuidado a mais é essencial. Ah, e você nunca fez rotina de skincare. Eu tenho 50 anos, posso começar? Pode e deve. Com esses 3 itens que eu falei. Ainda tem resultado com 50? Sim, muito resultado, porque a hidratação da pele ela responde a partir do momento que você inicia. E o tratamento noturno, ele vai para cada tipo de pele. Então, se tua pele é mais flácida, tem um excesso de oleosidade, acne, você consegue colocar um ácido próprio para o seu tipo de pele. E o homem, gente? Sim. A gente tem visto cada vez mais o homem se preocupar com a estética, também o cartão de visita, funciona também para melhoramento no mercado de trabalho. Exatamente. Como é que tá Os essa homens procura? estão procurando cada vez mais a parte estética. E isso é muito legal, porque a pele do homem também precisa ser cuidado. Então, a maioria dos homens tem pele oleosa. Então, a gente consegue, com poucos itens, já tratar essa pele e deixar uma pele mais bonita e saudável. Vamos com dicas práticas, o que fazer, o que não fazer. Por exemplo, sabemos que a hidratação é muito importante. Isso. Hidratação, inclusive, tomar água, né? Uhum. Atividade física. O que a gente, então, vamos colocar aqui um basiquinho. Um básico. Como é que fazer? Hoje, o essencial para você fazer, muita água, porque a hidratação ela tem que ser de dentro para fora. Hidratante e o indispensável, se você não quiser fazer nada na sua rotina de skincare, você quiser um único item, um único produto, filtro solar. Hoje, você não pode ficar sem filtro solar. Isso é indispensável. Doutora, o mercado ele tem avançado. A gente sabe que a tecnologia também chega aos cosméticos. Isso. O que tem de mais avançado que a senhora poderia indicar aqui? Esse daqui é o ponto. Vamos. Sim. Hoje, a gente está muito em alta, está falando muito em relação à medicina regenerativa. Então, é muito importante a gente ver que o cuidado não é só em relação aos cosméticos mais superficiais. A gente tem cosméticos hoje que alteram o DNA das nossas células. Nossa. Então, a gente... Exatamente. E isso veio, hoje está em alta total em relação a isso. O mercado maranhense tem acesso? Tem. Porque tem marcas que já chegaram aqui e que a gente consegue usar esse tipo de produto que tem uma possibilidade de mexer no relógio biológico da pele. Então, isso é muito importante como medicina regenerativa. Melhorar essa parte de células velhas e deixar células novas na nossa pele. E os excessos? Quais são os cuidados para não pecar pelo excesso? Isso. O excesso, eu falo sempre para os meus pacientes isso. O básico que funciona. O excesso é não fumar, você não fazer uso de muitas bebidas alcoólicas. O estresse hoje em dia, ele está muito frequente no nosso dia a dia e altera muito a nossa pele. O melasma é uma das doenças que altera muito em relação ao estresse. A caspa do couro cabeludo. Então a gente vai ter que controlar um pouquinho esse estresse do dia a dia para a gente melhorar a nossa pele e a saúde do nosso cabelo também. A gente tem visto uma febre também, aqui em São Luís, também no Maranhão, é a corrida. Sim. Muitas pessoas procurando trilhas, corridas, mas ela sai da corrida e vai direto para o trabalho. Às vezes ela não tem esse cuidado, não tem espaço para esse cuidado. O que ela poderia fazer? Tem que usar o filtro solar na corrida? Ela renova esse filtro solar? Como é que funciona então? Exatamente. Hoje, uma forma muito prática de você se proteger na corrida, se você estiver fazendo atividade ao ar livre, no momento que estiver fazendo sol, é passar o filtro solar em bastão. O filtro solar em bastão, ele adere muito bem à pele. E você não tem aquele derretimento do seu filtro solar e te protege. Assim que você sair da sua corrida, você vai ter que fazer a sua rotina de skincare. Não antes. Antes, somente filtro solar. Quando você sai, limpeza, lavar o seu rosto com gel de limpeza para o seu tipo de pele, hidratação e renovar o seu filtro solar. Alimentação, hidratação, atividade física. Exatamente. Se não nada disso, se não tiver pelo menos um desses. Se não tiver, não tem como ter pele bonita sem esforço, né? Em relação ao trabalho que vem sendo feito no Maranhão, com o avanço que a gente acabou de falar em relação à tecnologia, a gente está acompanhando o que o mercado tem feito lá fora? Sim, sim, demais. Porque os congressos, eles são muito atuais em relação ao que tem de novidade no mundo. A gente teve um congresso recente que falou super sobre as novidades e a medicina regenerativa está super em alta e a gente consegue ter produtos acessíveis, tanto pela internet quanto nas farmácias mesmo. Os produtos já estão disponíveis nas farmácias e que a gente consegue ter esse acesso e ter um benefício na nossa pele quanto a essa novidade. Doutora, a gente vai fazer uma pausa rapidinho.
Vou trazer uma reportagem. A Sara Costa conversou com um dermatologista porque os sinais que a sua pele podem aparecer, sinais que podem indicar doenças. Não é isso, Sara? E é isso, Dani. Estamos aqui com o doutor Figueiredo, que vai dar todas as informações aí dermatológicas. E eu começo a perguntar, doutor, seja bem-vindo, né? E qual a importância da dermatologia além da estética? Olha, a dermatologia é uma especialidade muito rica. A gente pode dizer que todas as áreas da medicina são abordadas pela dermatologia. A gente tem uma parte cirúrgica, tem uma parte clínica extremamente forte e a pele, os antigos diziam que o rosto é o espelho da alma, né? Parafraseando isso, a pele é um espelho do corpo. A pele, além de ser o órgão mais extenso que o organismo humano tem, ela demonstra várias patologias internas que vão ter o seu diagnóstico facilitado, possibilitado, até precocemente, através das alterações cutâneas. Então é importante a gente não ter uma visão da dermatologia limitada à estética. A ênfase exagerada na estética é o empobrecimento da riqueza de conteúdo e de abordagens que a dermatologia tem. Isso, doutor, perfeito. Pode dar exemplos aí de sintomas, além aí aparecimento desses sintomas na pele, como identificar? Olha, a gente tem que conhecer uma coisa que na medicina a gente chama de fisiopatologia, que é como as doenças, o mecanismo que as doenças têm no organismo humano. Então nós temos, por exemplo, algumas alterações de pele. Tem uma alteração muito comum chamada xantelasma, que aparece como umas manchas, umas plaquinhas amareladas nas pálpebras, e ela é muito característica de pessoas que têm alterações das gorduras plasmáticas, dos lipídios. Essas pessoas que têm alterações do colesterol têm a tendência de ter um colesterol ruim, que é o colesterol que entope os vasos no seu organismo, e essas pessoas têm um risco cardiovascular muito maior. Então, a partir de uma observação da própria pele, você pode traçar várias outras hipóteses e verificar, inclusive, como eu estou falando para você, exemplificando, uma doença cardíaca. Doutor, pode dar exemplos de sintomas e aparecimentos na pele? Pode. Por exemplo, doenças dermatológicas que acometendo faixas etárias não habituais, digamos. A acne é uma doença que tem um pico na adolescência, mas se você encontra uma paciente já, por exemplo, pós-menopausada e que apresenta acne, muitas vezes com lesões não restritas à face apenas, essa paciente tem um distúrbio hormonal sério para ser visto. Outro dia mesmo eu estava no interior do estado e eu atendi uma menina de 14 anos que ela tinha uma distribuição de pelos corporais muito mais masculina do que feminina. Isso é uma alteração dermatológica. E essa paciente tinha também uma alteração de um certo déficit de amadurecimento mental, desempenho escolar inclusive, e quando a gente entrou em contato, desconfiou que tinha alguma coisa a mais, entramos em contato com uma endocrinologista aqui em São Luís, que diagnosticou que ela tinha um tumor da suprarrenal, que era um tumor congênito. Infelizmente ela estava sendo diagnosticada só aos 14 anos de idade, já com várias sequelas do problema. Então, a dermatologia é uma especialidade, sou suspeito para falar, porque eu sou apaixonado pela dermatologia. Às vezes eu penso assim que não foi nem eu que escolhi a dermata, ela de certa forma ela me escolheu, porque ela me puxou, mas há muitos exemplos da importância clínica da dermatologia. Isso, e o que pode ser feito por esse paciente aí de forma rotineira para prevenir esses tipos de doença? A responsabilidade maior é com o médico dermatologista, é que ele tenha uma mente mais ampla, mais aberta e esteja sempre se questionando sobre o significado daquelas lesões, um significado que vai além da pele. Tumores malignos também, muitas vezes, podem dar manifestação cutânea. Uma metástase cutânea é, na verdade, uma oportunidade de se descobrir um eventual diagnóstico não tão precoce, mas o mais precoce possível, que aumenta as possibilidades de cura e de um tratamento mais bem sucedido para esses pacientes. Doutor, e qual é a frequência que as pessoas, a população, ela deve procurar o dermatologista? Olha, Sara, eu acho que sempre que aparecer alguma coisa diferente na pele, o paciente deve procurar um dermatologista. Mas, no geral, se ele quiser fazer uma prevenção, uma vez por ano é o suficiente, até por conta da questão
do câncer de pele, que é muito prevalente em nossa região, principalmente as pessoas de pele mais clara e olhos claros, que são as pessoas mais suscetíveis. Mas toda vez que notar alguma alteração de pele, deve procurar o dermatologista, e a responsabilidade do dermatologista não pensar somente na pele, mas pensar em todas as repercussões que podem estar levando àquela alteração dermatológica. Isso, doutor, muito obrigada pela participação, e se quiser aí ficar à vontade para acrescentar alguma coisa que talvez eu não tenha perguntado e que seja importante, claro, para a população. Não, eu que agradeço a oportunidade e em meu nome e no nome dos demais dermatologistas, que são uma categoria que procura abordar a pele com bastante cuidado e bastante responsabilidade. É isso, Dani. Essa foi a entrevista com o doutor Ivan Figueiredo, e agora eu volto com você. É isso mesmo. Sara, olha só, a gente continua a conversa aqui com a Tássia Ferreira, doutora dermatologista, tirou várias dúvidas e a gente continua aqui falando agora sobre Botox. As mulheres, os homens, eles aplicam Botox, mas e aí? Como é que fica essa associação? É preciso ainda continuar com esse protocolo da limpeza de pele, os cuidados com a pele, mesmo fazendo, então, o uso do Botox? São coisas completamente diferentes. A limpeza da pele, que é o cuidado, que é o skincare, pele, qualidade de pele. Botox, ele vai agir na musculatura. Então, ele vai bloquear e tirar as ruguinhas. Hoje é muito interessante porque o Botox vocês conseguem fazer para várias coisas. Para melhorar as rugas, principalmente dessas áreas aqui, ó, pé de galinha, ruga do bravo, melhorar o sorriso gengival, que muitas pacientes me queixam, que quando você sorri fica aparecendo a gengiva, melhorar também a parte aqui do pescoço, quando a gente estica que fica aparecendo. Então a gente consegue ter o Botox como um coringa, para melhorar a qualidade da pele, porque melhora também, diminui a oleosidade, deixa um glowzinho na pele, e melhorar as rugas, né? Porque quem não quer ficar novo? Eu quero. Doutora, a senhora tem um atendimento na DOM? Exatamente. Em qual outro mais local que as pessoas podem encontrar? Que eu tenho certeza que as dúvidas foram tiradas, mas não todas aqui. Tá. Eu atendo na Dom Saúde da Lagoa. Eu também tenho o meu consultório particular, que fica no Renascença, no edifício multiempresarial, na frente do Tropical Shopping. Um acesso super fácil e tranquilo. E o Instagram? O meu Instagram é tassiacalvé_dermato. Tá certo. Muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço. Daqui a pouco a gente volta aqui com mais informações. Eu espero você aqui.